Fevereiro é um mês dedicado a reduzir o preconceito em relação a portadores de doenças consideradas raras. A mostra Somos Gigantes, na linha 5 Lilás do metrô, traz uma exposição de pacientes que enfrentam o problema. Vamos conversar, falar mais sobre essa exposição com a Amira Awada, diretora do Instituto Vidas Raras. Boa tarde, Amira. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada por nos receber aqui. É um prazer falar com vocês, ainda mais nesse mês tão importante para nós, onde a gente conscientiza e tenta diminuir ainda mais o preconceito dessa classe que fica à margem da sociedade, que às vezes é vista só pelo seu problema, mas eles são muito mais do que uma doença. Sem dúvida. Amira, as doenças raras acometem pelo menos 13 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas ainda assim, esse é um tema pouco comentado no cotidiano. Esse fator contribui para a desinformação e o preconceito? Sim, apesar de no seu montante nós sermos muitos, hoje estamos até passando os 13 milhões, nós somos 8% da população brasileira, como não existe um conhecimento, como são 8 mil doenças raras, de 6 a 8 mil doenças raras. Então, elas são raras quando separadas, mas elas são muitas quando unidas. Por isso que a gente fez essa exposição, para mostrar que nós somos muitos, somos raros, mas somos fortes e somos gigantes. Então, o fato de ter muitas doenças da classe médica, muitas vezes, não conseguir diagnosticar e esse indivíduo ficar patinando nesse diagnóstico, demorando anos para chegar a um diagnóstico final, faz com que a gente fique um pouco à margem do atendimento do SUS do serviço privado, porque normalmente a gente não sabe o que tem. Até a gente chegar no seu diagnóstico, você já passou por diversas suspeitas, e você sempre fica meio que à margem, sempre aquele que, putz, você está doente de novo, você foi ao médico de novo, mas o que você tem, afinal de contas? Então, a gente sempre tem aquele olhar para essas pessoas que não conseguem fechar o seu diagnóstico, de que eles estão procurando por atenção. E a atenção que a gente quer é a atenção do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e do acolhimento pela sociedade, que melhorou muito, mas sempre pode melhorar. Agora, Mira, pegando o gancho nessa coisa que melhorou muito, mas pode melhorar, é por isso que existe aí a parceria de vocês, no Instituto Vidas Raras, com a Via Mobilidade. Fala um pouco dessa parceria e o quanto ela ajuda vocês a conseguirem fazer um trabalho maior de conscientização. Claro. O Instituto, ao longo dos seus quase 20 anos de trabalho, sempre procurou divulgar o máximo possível sobre doenças raras e divulgar de uma maneira leve, divulgar de uma maneira que faça as pessoas terem prazer em ver, em entender, que eles nos acolham da maneira correta. Então, nós fizemos essa exposição, nós já fizemos outras com a Rede Mobilidade. Eles sempre foram muito abertos em nos ajudar a entender qual seria a melhor estação, que teria mais público para aquela exposição. Então, a gente sempre procura colocar informações leves que mostram que por trás de uma doença, além de uma doença, existe uma pessoa com sonhos, com vidas, com projetos mirabolantes e ótimos que contribuem para a sociedade, e que a doença é só uma parte, é só um capítulo da vida daquela pessoa. Então, a Rede Mobilidade, elas nos ajuda muito, sempre abrindo espaço para que essas exposições fiquem nas estações, nos ajudando assim a divulgar e a conscientizar a população sobre as doenças raras. Amira, o grafiteiro Vespa fez um mural na estação Pátio Villacione em homenagem às pessoas com doenças raras. Tem ligação com vocês essa intervenção? E aí é uma extensão da estratégia de vocês para atingir mais pessoas e popularizar aí, tirar alguns preconceitos aí entre as pessoas de um modo geral?
Sim, exatamente. Esse mês é o mês que a gente consegue ter mais visibilidade de mídia, né, para falar sobre doenças raras. E aí a gente fez várias campanhas. Então, dentro das nossas redes sociais que estão aí embaixo, a gente fez campanhas onde outras associações assumiriam as nossas redes sociais, a exposição no metrô, esse mural onde a gente traz uma outra forma de trazer visibilidade, como você bem falou, popularizar esse conhecimento sobre doenças raras e trazer uma outra visão, trazer doenças raras para a arte, porque a arte, ela encanta, a arte acolhe, e a gente tem como principal missão o acolhimento dessas pessoas. Então, faz parte sim do nosso trabalho e de outras associações que tanto nos apoiam. Amira, outro dia nós estávamos entrevistando aqui um especialista na área da saúde, ele estava falando sobre Covid-19, e ele estava falando que às vezes até dentro dos próprios funcionários ali da área da saúde, existia alguns preconceitos, algumas desinformações em relação à doença. Tratando-se de doenças raras, vocês às vezes enfrentam também esse tipo de preconceito, mesmo por pessoas, partindo de pessoas da área médica, ou isso já é um problema solucionado? É um problema que a gente já melhorou, mas é um problema que a gente precisa encarar todos os dias. E às vezes eu não digo que é um preconceito, eu acho que é o medo do desconhecido. O medo de não saber lidar com o que eles estão vendo, de não saber acolher, de não ter o apoio do poder público para realizar exames, para fazer os tratamentos. Então, eu vejo que a classe médica ela está muito mais aberta, até por um trabalho muito longo nosso de educá-los, de trazer eles para os nossos lados. Então, nós temos trabalho com ligas de medicina, nós trabalhamos com as sociedades médicas, nós produzimos livros sobre doenças raras para distribuir gratuitamente para médicos. Aí a gente não fala só aqui no estado de São Paulo, a gente fala no todo o Brasil, que a gente distribuiu mais de 10 mil livros voltados para doenças raras, escritos por especialistas brasileiros. Então, melhorou, mas poderia ser muito melhor. A gente fala de doenças raras apenas um semestre na faculdade, que é quando a gente fala de genética. Depois disso, o profissional só vai encontrar um paciente com uma doença rara ou no seu consultório ou no pronto-socorro, e até ele entender que pode ser uma doença rara, esse paciente vai ser encaminhado erroneamente, esse paciente vai sofrer com um tratamento errado, com o descaso no tratamento. Então, o nosso trabalho como organização, e esse mês é muito importante, é divulgar as doenças raras. Elas existem, a gente só precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Se aqueles sintomas das doenças mais comuns não fechou, vamos pensar em outra patologia, vamos pensar em que mais pode ser, vamos pensar um pouquinho além disso, um pouquinho além do comum, porque o que é diferente existe e precisa ser tratado e precisa ser acolhido da maneira adequada. Uhum. Perfeito. Amira, eu queria saber se essa foi a primeira exposição que vocês fizeram e se vocês já tiveram feedback dessas exposições, seja essa ou essa que está agora, né, funcionando agora, ou de anteriores. Vocês perceberam um retorno positivo da população que tem acesso aí a essas exposições? Sim, essa é a nossa quarta ou quinta exposição. Nós já fizemos outras exposições, e aí exposição mais voltada para o teste do pezinho, que é uma campanha que nós temos muito forte. Somos raros, somos gigantes, eu luto pela vida. Então, nós tivemos várias campanhas, todas com o mesmo tema, em mostrar pessoas com doenças raras, pessoas reais, pessoas até mesmo famosas que têm uma doença rara, que nos cedeu a imagem deles, para trazer esse conhecimento. E nós percebemos, sim, o apoio e a diferença de como as pessoas falam sobre doenças raras. As nossas redes sociais, nas nossas redes sociais a gente consegue perceber muito isso, das pessoas: olha, eu vi a exposição de vocês
no metrô, eu vim atrás de vocês para procurar, eu tenho um vizinho que eu acho que tem alguma coisa, ou olha, eu acho que o meu sobrinho, olha, como é que eu posso ajudar a divulgar mais vocês, como eu posso levar essa informação para dentro do meu serviço, vocês têm materiais, então isso sempre nos ajuda a multiplicar essas informações e as pessoas se tornam os nossos parceiros nessa luta, em divulgar e multiplicar as informações que a gente deixa disponível no metrô ou em outros locais também que a gente já colocou exposições. Você... desculpe. Perdão, Fábio. Amira, quando a doença é considerada rara, qual a incidência para que ela seja considerada rara? Ela vai atingir, eu vou falar o número da OMS, que nós seguimos, é 1,6 pessoas a cada 100 mil nascidos vivos, 60 mil nascidos vivos. Então, eu vou te falar, nós fizemos uma exposição dentro da LESP, que também era exposição em luto pela vida, foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. E a gente colocou alguns pacientes como polissacaridose, que é uma doença rara que atinge 1 a cada 500 mil nascidos vivos. Então, é uma doença ultra rara. Uau. E aí nós temos esclerose múltipla, que atinge um número maior de pessoas, mas é uma doença rara ainda, porque ela ainda está nessa faixa de atingir até 1,6 de pessoas a cada 60 mil nascidos vivos. Então, existem várias doenças com tratamento, que são um pouco conhecidas, mas precisavam ser mais conhecidas, para que as pessoas fossem tratadas mais cedo, para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor, para que elas pudessem sonhar, para que elas pudessem devolver para a sociedade o investimento que às vezes o SUS faz. Então, a ideia dessas campanhas de divulgação, que outras associações também fazem, não só o Instituto, outros parceiros também fazem, é para trazer essa visão de que, ei, nós estamos aqui, nós somos pessoas normais além da doença, nós temos sonhos, nós lutamos bastante e a gente precisa da ajuda de vocês. Então, esse é o nosso grande foco quando a gente fala de uma campanha de divulgação ou de pessoas com doenças raras. Amira, o nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu vou fazer uma pergunta para você e vou pedir que você seja rápida aí na sua resposta, por gentileza. Você tocou no ponto de pessoas famosas. O quanto pessoas famosas assumirem que tem um problema, uma doença grave, ajuda a que essa doença seja melhor conhecida pela população e os pacientes com essa doença sejam melhor acolhidos? Quando uma pessoa famosa ou ela sempre ela tira um estigma. Se até vamos trazer o caso de uma doença do câncer. Não, se até essa pessoa teve câncer, todos podem ter, ela também se curou, o prognóstico é bom. Então ela tira o estigma dessa pessoa, ela traz esperança para essas pessoas que também são acometidas e essas pessoas passam a se sentir ainda mais acolhidas. Então, até mesmo quando famosos sem uma doença cedem a imagem deles para nos apoiarem, ela traz essa questão de acolhimento, de visão. Olha, eu estou sendo enxergado por uma pessoa famosa que tem bastante seguidor, que pode nos ajudar a ter as devidas informações. Amira, só para a gente concluir, que eu acho que é importante também a gente colocar essa questão do diagnóstico. Quando a gente fala de uma doença rara, a gente também fala de talvez uma dificuldade de diagnosticar. Como é que é essa realidade aí para identificar qual que é de fato a doença que a pessoa tem? Dependendo da patologia, já existem alguns exames que são cobertos pelo SUS, que pode fechar esse diagnóstico. Depende muito do médico suspeitar e saber qual é a conduta adequada. Por isso que uma outra campanha do Instituto é a ampliação da triagem neonatal, que pode trazer uma facilidade nesse diagnóstico antes que a criança apresente os sintomas. Então, o nosso trabalho também em ajudar os médicos a saber quais são os exames, garantir junto ao poder público que esses exames sejam
cobertos pelo SUS e ter na triagem neonatal as doenças raras que já têm um tratamento incorporado pelo SUS. Porque você encurta o grau de acometimento que essa criança vai ter no futuro. Amira, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai agora para a coletiva do governador João Dória, que começa no Palácio dos Bandeirantes. Obrigada, gente.